Pessoal, o sistema nervoso ou o tecido nervoso, ele é anatomicamente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, onde o sistema nervoso central, o SNC, que é a abreviação do sistema nervoso central, ele vai ser formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, o SNP, que é a abreviação de sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por nervos e gânglios nervosos. Tais tecidos são formados também, pessoal, são compostos pelos neurônios e células da glia. E olha só que pergunta, como ocorre o impulso nervoso? O impulso nervoso ele vai ocorrer da seguinte forma, ele sempre vai ter um sentido. Ele vai passar, ele vai se propagar, vai receber a mensagem pelos dendritos, vai seguir pelo corpo celular, vai percorrer todo o axônio e da extremidade deste neurônio, são passados para a célula seguinte. Então, o impulso nervoso ele vai ocorrer de uma única forma, certo? Dendrito, corpo celular, axônio, até ocorrer a despolarização, desse impulso que vai ser transmitido, vai ser propagado, vai ser transmitido para outra célula nervosa. Aqui a gente consegue identificar uma célula nervosa. Essa célula é conhecida como neurônio, é a célula mais comum a todo e qualquer sistema nervoso existente no reino animalia, certo? O neurônio, ele apresenta 3 partes distintas, o corpo celular, o dendrito e o axônio. Cada um vai apresentar uma função específica para o neurônio. O corpo celular ele vai ser a parte mais volumosa da célula nervosa e se localiza o núcleo, ou seja, o núcleo ele vai guardar o material genético dessa célula. E a maioria das estruturas citoplasmáticas, nesse caso aí, mitocôndrias, os centríolos. Os dendritos já são prolongamentos mais finos e geralmente eles são acompanhados de ramificações. Os dendritos que vai conduzir os estímulos captados e esse estímulo ele vai ser captado do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. E aí o corpo celular vai ser responsável por distribuir essa sensação para outra célula nervosa através do axônio e das terminações nervosas, das ramificações do axônio. O axônio ele já vai ser um prolongamento bem fino, geralmente mais longo que os dendritos, cuja função vai ser transmitir para outra célula o impulso nervoso. O axônio ele é formado por uma bainha e essa bainha ela é chamada de bainha de mielina, é uma camada de gordura que vai servir como proteção dessa propagação desse impulso nervoso. Então, a bainha de mielina vai envolver o axônio e vai dar um suporte na hora da propagação do impulso nervoso. Aqui, pessoal, a gente consegue identificar algumas estruturas, algumas células importantes na propagação do impulso nervoso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o oligodendrócito, que são estruturas, são células responsáveis pela manutenção da bainha de mielina, que a bainha de mielina vai ser uma camada lipídica, ou seja, de gordura que vai envolver o axônio e, consequentemente, vai ajudar na propagação do impulso nervoso, lá no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, essa mesma função, certo, dos oligodendrócitos vai ocorrer nas células de Chauvin.
certo? Então, aqui a gente está falando um pouquinho da importância dessas estruturas. Se preserva a bainha de mielina, também vai estar preservando a propagação do impulso nervoso. Lembrando que existem algumas doenças, né? Doenças do tecido nervoso que vai comprometer a bainha de mielina e comprometendo a bainha de mielina vai comprometer todo o processo de recebimento, né, de informação no cérebro e também de transmissão de informações. As características principais do neurônio, ele vai ser uma unidade fundamental na propagação do impulso nervoso, porque ele vai ter capacidade de receber, processar e também enviar informações. São altamente excitáveis, ou seja, existe uma condução elétrica entre essas células e as suas estruturas, como já foi falado, são representadas pelo corpo celular, pelos dendritos e o axônio. Essas células que vocês estão identificando aí na imagem são células da glia, certo? Elas apresentam diversas funções e as funções são de sustentação do neurônio, de nutrição, de produção de mielina, como a gente já viu na aula de hoje, e também por fagocitar elementos próximos dessa célula, certo? Então, aqui a gente apresenta essas funções: função de sustentação, função de nutrição, função de produção de mielina. Se está produzindo mielina, está produzindo camadas de gordura para o neurônio e também tem função de fagocitar. Como a gente já estudou o tecido nervoso, as estruturas, né, que compõem o tecido nervoso, os tipos de células e suas funções, agora vamos apresentar algumas doenças do sistema nervoso. Quem é que não já ouviu falar do mal de Alzheimer? Quem já não ouviu falar de pessoas epiléticas? Quem já não ouviu falar de um AVC? Então, todas essas doenças que eu acabei de falar para vocês são doenças que estão correlacionadas com o cérebro, com o sistema nervoso, com células nervosas. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. A gente está conseguindo identificar aí dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E a gente pode falar mais o que sobre o AVC? O AVC é uma das doenças, né? Ele também é conhecido como derrame, mas é um tipo de doença que mais mata no nosso país, infelizmente, certo? E qual é a diferença, professora, do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico? O AVC isquêmico, ele ocorre quando há um bloqueio de uma artéria, impedindo que o sangue chegue ao seu destino, né? Vai chegar no cérebro. E o hemorrágico é quando ocorre a ruptura de um vaso intracraniano, ocasionando uma hemorragia. Ambos são perigosos? Sim. Ambos podem deixar sequelas? Sim. Então, como é que vai ocorrer o AVC isquêmico? Quando há uma formação de coágulos, né, pode ser nas artérias do pescoço ou até mesmo do próprio cérebro, que vão impedir a circulação normal do sangue, ocasionando o quê? Embolias, certo? E o AVC hemorrágico, ele vai literalmente romper uma artéria cerebral, certo? Vai ocasionar aneurismas cerebrais e má formação das artérias e veias do cérebro. A gente pode identificar se uma pessoa está tendo um AVC da seguinte forma, né? A gente pode pedir para a pessoa sorrir, identificar se teve
né, alguma lesão na boca, pedir para levantar os braços. Se ela não conseguir levantar, né, algum dos braços, pode também ser um sinal, né, de AVC. Pedir para ela explicar o que você está falando também. Pode pedir, pode solicitar que ela fale para a gente identificar se ela não está com a língua enrolada, né? Então, são alguns sintomas, algumas identificações que a gente consegue, né, visualizar quando uma pessoa está sofrendo um acidente vascular cerebral, certo? A gente também consegue ter alguns sintomas, identificar alguns sintomas como dores de enxaqueca, enxaqueca constante, né? Como é que eu posso falar mais? Dificuldade para enxergar, perda do equilíbrio e da coordenação motora, certo? Dificuldade na fala também são alguns sintomas que uma pessoa está sofrendo um acidente vascular cerebral. Então, a gente vai passar para a próxima doença. Aqui, pessoal, é a epilepsia, né? Ela é uma doença que pode estar correlacionada com um distúrbio genético, como também pode ter sido ocasionada por um trauma, um traumatismo craniano ou até mesmo um acidente vascular cerebral. É uma doença que não tem cura, mas o tratamento ajuda muito a vida de uma pessoa epilética, certo? Então, aí a imagem mostra como você socorrer uma pessoa que teve um ataque epilético. Então, identificar, né, primeiramente, segurar bem a cabeça para ele não se machucar, porque ele se debate muito. Verificar se a língua, né, se ele não dobrou a língua, se ele está conseguindo, né, respirar, ou se ele está com dificuldade, né? Então, tem que verificar, tem que desobstruir toda essa dificuldade da pessoa ao respirar, né? Então, tem que ver se ela não estava com alguma coisa na boca, algum bombom, alguma coisa que possa prejudicar na respiração. Depois colocar ela de lado, né? E esperar, né? Esperar ela tornar novamente, colocar ela de lado e proteger ela, evitar que ela se debata, porque como ela não tem o controle dos seus membros, porque o seu cérebro está comprometido naquele momento, né, por falta de oxigenação ou qualquer coisa, né, que tenha ocasionado essa epilepsia. Então a pessoa tem que ser virada de lado, né, para evitar o engasgo, porque até mesmo a própria saliva pode prejudicar nesse momento. Deixar de lado e segurar e esperar, certo? Que a pessoa torne. Segurar é exatamente para evitar que essa pessoa se machuque. Aqui, pessoal, a gente já consegue falar sobre a esclerose múltipla, a gente consegue visualizar aí a imagem de um neurônio e a gente consegue também visualizar o comprometimento da bainha de mielina. Se comprometeu a bainha de mielina, vai comprometer toda a propagação do impulso nervoso, certo? Então, o impulso nervoso vai ser comprometido e aí essa pessoa vai começar a apresentar problemas, né? Então, é uma doença que o sistema imunológico vai acabar destruindo essa camada protetora, nesse caso aí a bainha de mielina, certo? A esclerose múltipla ela vai ocasionar lesões nesses nervos, então, consequentemente, vai prejudicar na comunicação do impulso nervoso. Quais são os sintomas, professora? Perda de visão, dor, fadiga, comprometimento da coordenação motora, certo? E esse quadro ele vai se agravando no decorrer do tempo.
Infelizmente, certo? É uma doença que também não tem cura e só tem tratamento. Aqui, pessoal, mal de Alzheimer, a gente consegue identificar um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer, certo? Então, a gente consegue ver que o cérebro com Alzheimer, ele está tipo murchando, né? Tendo algumas faltas aqui no próprio cérebro. Então, o cérebro visivelmente está morrendo, as células nervosas estão sendo comprometidas e, consequentemente, memória vai embora, funções mentais importantes também vão indo embora, certo? Visão, audição, fala, tudo isso com o tempo vai ser comprometido, certo? E o Alzheimer, ele vai ter que ter, né? A pessoa vai ter que ter um diagnóstico médico. Não é só porque a pessoa está esquecida, né? Ah, a pessoa está com Alzheimer, não. Tem que ter um diagnóstico médico, tem que ter. Aí é uma tomografia aqui na imagem mais à sua direita, né? Tem uma tomografia que vai mostrar, que vai identificar e vai ajudar no diagnóstico, certo? Pode durar anos ou uma vida inteira, o Alzheimer, certo? Mas é uma doença que vai matando aos poucos. Obrigada, pessoal, pela participação na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!